Continuando, né? Vimos teleporte, vamos aqui para veículos, né? E aqui o que acontece? Basicamente, isso aqui é para você estar trabalhando, fazer referência à estrutura do veículo, tá? E, e carregando ele dentro do level, ok? A parte de programação dele não chega a ser muito difícil. O que esse código faz? Ele pega o archetype, que é a estrutura do veículo, isso envolvendo bones, e carrega junto com a malha, com o modelo 3D e toda a sua animação no level, né? Então pode-se dizer que isso aqui de certa forma é a alma da coisa, né? Ele pega uma classe do tipo veículo, cria e pega como classe amiga, através da palavra reservada extends pela classe S-Vehicle, que é nativa do UDK, ok? E ele passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argumentos. Argumentos aqui, ó, pelo hide categories, ou seja, categorias ocultas, né? Movimentação, inteligência artificial, câmera, debug, atachamento, física, advance e objetos. Isso aqui é nativo, não precisa se preocupar em decorar, mas na prática são todos os elementos que vão estar compondo aqui, ó, a partir da fim da linha de instrução. A possibilidade, são elementos invisíveis, mas que sem ele seria impossível você estar trabalhando com a mecânica do veículo, ou seja, mais ou menos como eu poderia dizer, é como se você estivesse carregando aí atributos de um ser humano, como por exemplo esqueleto você não vê, mas sem ele o ser humano não tem como se locomover. Alma, né, no caso aí espírito e mente, tudo elementos invisíveis ao ser humano, mas que são necessários para poder com que a nossa massa corpórea se locomova e faça ações. Da mesma forma, é isso que está ocorrendo aqui nessa categoria, tá ok? Light Environment to Mesh, ou seja, iluminação ambiente para o que? A malha, o modelo veículo. Aqui na prática, galera, eu estou permitindo a incidência da luz ambiente para a reservada Dynamic Light Environment Component, ou seja, o componente de iluminação, para mais ou menos do que o seu modelo 3D, o seu veículo, sua malha que eu estou passando aqui, como uma constante, né? Na verdade, como um argumento pela palavra reservada var. Só isso que eu estou fazendo, ok? E eu estou aplicando aqui uma colisão cilíndrica, né? Através do componente cylinder component, ó, aqui como cópia, né? Estou passando aqui através da variável cylinder collision pelo componente cylinder component, a partir do fim da instrução, ponto e vírgula sempre fim da instrução, eu estou aplicando aqui colisão para o teu veículo. Olha só que importante, ok? E agora eu estou fazendo uma coisa bem assim importante, que é estar taxando uma câmera ao teu veículo. Na verdade, está taxando não, eu estou vinculando, né? Então, a partir do fim da instrução aqui, ó, veículo, câmera propriedade, seja propriedades de câmera de veículo, estou passando justamente como cópia, né? Para a estrutura do teu veículo, na verdade, para a variável srg vehicle camera properties, ok? Isso vai ser passado como uma constante, ou seja, vai ser algo sempre que vai ser sempre igual, né? Nunca vai variar. Do tipo, o const é uma palavra reservada, então na parte que eu estou passando aqui as propriedades de câmera de veículo, tá? Nativas para as propriedades, para variável as propriedades de câmera de veículo, srg. O que isso quer dizer na prática? Sabe, quando eu pego aqui através da palavra reservada extends, que é equivalente à palavra friends em C++, estou pegando as propriedades de classe amiga SV vehicle, eu estou pegando aqui as propriedades nativas de veículo do DK, ok? E aí eu tenho acesso direto a funções, rotinas, variáveis, etc. dentro aqui da classe amiga veículo, ok? Esse veículo. Aqui eu estou pegando as propriedades de câmera de veículo e estou passando com uma cópia, porque o que acontece? Eu não posso ficar acessando direto, senão eu vou ter erro crítico de ciclo de redundância, tá? Eu não posso acessar diretamente, usar dentro da minha rotina local as propriedades, incluindo variáveis, funções, procedures, rotinas, etc., da classe amiga. Não, eu tenho que criar uma cópia, pegar os dados dela, que é o que eu estou fazendo aqui, estou pegando os dados aqui da classe amiga, vehicle, camera properties, ok? Na verdade, da classe não, aqui da variável que pertence à classe amiga, S-Vehicle, ok? Estou pegando as propriedades e não estou usando, estou passando a cópia delas para a variável srg vehicle camera properties. Aí sim, como eu passei a cópia, eu posso utilizar a estrutura que no caso é relacionada à estrutura do veículo, estou atribuindo como constante e passando o argumento
como argumento o veículo como variável, ok? Então estou na prática aí pegando a cópia do esqueleto, da estrutura, né, física, passando uma cópia com a variável que eu estou utilizando e vou utilizar mais à frente, que é justamente para poder estar aí, e isso tudo na realidade é relacionado só à câmera, tá? Não a estrutura, esqueleto em si do veículo, mas a câmera, ok? Simulation Function Bool, calque câmera, né? Uma rotina para verificar se o valor é verdadeiro ou falso, tá ok? Relacionado ao que? Cálculo da câmera. Estou passando o tempo aqui, o delta time, que é do tipo float, out, ou seja, saída vetor, out can lock. Aqui na parte estou passando 1, 2, 3, 4 argumentos, né? Então esses argumentos são relacionados às propriedades de câmera, FOV, que é o ângulo de abertura, o FOV humano, para vocês terem ideia, tem 90 graus, tá? Em média, 90 graus em média é o que chegamos com perfeição, ok? O que quando passa disso vai ficando meio desfocado. Ó, como saída de dados, ele vai dar esse out FOV, né? Que é com relação ao ângulo de câmera do tipo float. Aqui é com relação à saída, out can rotate, ou seja, a rotação da câmera do tipo rotate, estou dando saída, tá? Também. E aqui tem a ver com posicionamento e o tempo, e aqui o tempo de execução. Então estou passando o tempo de execução, posicionamento, rotação e ângulo de abertura, tudo isso estou passando como Simulation Function Bool, calque câmera. Então é uma rotina do tipo booleana que vai estar verificando se uma condição foi atendida ou não, ok? Aí eu vou aqui, ó, estou declarando duas variáveis aqui, uma do tipo vetor do tipo ator, né, que é actor, e eu estou passando 1, 2, 3, três variáveis, aonde aqui, ó, Potential Camera Location, ou seja, localização de câmera em potencial com base nos eixos x, y, z, uma variável do tipo local. Aí você fala, por que você está utilizando isso? Justamente para poder estar detectando, calma aí, a existência da câmera e a colisão da mesma, ok? Então aqui, tanto que é por isso que está escrito aqui calque câmera a minha rotina, ou seja, cálculo de câmera. Então para isso eu estou aqui declarando uma variável do tipo normal, hit normal, hit é de colisão, tá? Hit location e potential camera location, ou seja, localização potencial da câmera. E aqui estou declarando um ator do tipo hit actor, ok? Então o que acontece? Aí eu vou agora pegar e vou estar setando para potencial camera location, ou seja, localização de câmera potencial, mas nada menos do que, olha só, que legal, com base aqui a partir do fim da linha de instrução, dentro de parênteses, eu vou estar pegando aqui as propriedades da câmera do veículo, o seu posicionamento, e eu estou verificando se é maior do que a rotação, somando com a localização e atribuindo a posição da câmera, ok? Do veículo. Com isso eu atualizo. Na realidade, só fazendo um review, a partir do fim da instrução, eu estou aqui só corrigindo, pegando a rotação da câmera, mais o posicionamento da mesma, somando com a localização e atribuindo a Potential Camera Location, ou seja, estou aí atualizando as coordenadas da câmera em relação ao posicionamento, rotação e localização da mesma frente ao level que tá, e o caso a câmera está atrelada ao veículo, ok? Aí ele chega aqui, olha só, for each, para cada, for each é para cada, né? É a mesma coisa do for, só que aqui ele vai estar trabalhando com um pouco diferente, ele vai estar verificando cada elemento aqui no programa, trace actors, né? Então, classe actor, hit location, normal, potential camera e location, ou seja, localização de câmera, que é a localização do player, localização de câmera, colisão com outras normais, localização, ator, e através a classe actor, né? Ele vai verificar se a colisão do ator foi diferente de nada, de none, e se a colisão existir a nível geométrico, né, do ator, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você multiplique, e tá aqui em ponto flutuante, em ponto real 8, tá? Hit normal, que é aí a colisão, mais location, e atribuindo potential location, e aí ele dá um break. Na prática, o que eu estou fazendo isso? Eu estou mantendo a distância entre a câmera e o veículo, entendeu? Eu estou mantendo a distância entre a câmera e o veículo para não ficar aí você transpassando a câmera, ficar transpassando o veículo, ok? Ó, setando a localização da câmera, estou atribuindo aqui potential camera location a alt can lock, ok? E aí aqui, olha só, eu vou estar aqui mais ou menos subtraindo a localização da câmera pelo cálculo de saída e passando como rotação, só para poder estar atualizando a rotação da mesma e atribuindo aqui a variável alt can hot. Você vê que não tem espaçamento em nome de variável, não tem caractere especial, ele está usando até underline e tudo, mas você vê que não tem espaçamento, não se usa espaçamento para programação, tá ok? E aqui, olha só,
com relação ao ângulo FOV, né, o ângulo de visualização, ele está fazendo um cálculozinho simples aqui. Velocidade máxima dividido por tamanho do veículo, passando como argumento a velocidade, FOV de abertura, né, com base na velocidade, né, o ângulo de abertura aí, através das propriedades, né, endereçando através das propriedades da câmera do veículo, e aqui o FOV quando o veículo estiver parado. Na realidade, essas duas variáveis aqui vão estar fazendo aquele efeito de variáveis, não, né? Essas duas variáveis estão representando aqui a parte do item da câmera que vai estar fazendo um efeito de desfoque quando o veículo estiver em velocidade e quando ele estiver parado, ok? Tudo pela rotina LEP atribuindo a AltFOV, ou seja, dependendo da velocidade do veículo, você vai ter um desfoquezinho do lado para passar aquela seção de velocidade acima da média e vai ter isso atualizado quando você estiver parado, ok? Vai retornar tudo como verdadeiro, porque é uma rotina do tipo booleano, ou seja, verdadeiro no sentido de estar executando aqui todos os procedimentos, ok? E aí ele vai vir aqui para uma estruturazinha, ó, default property, seja propriedades de veículo, olha só, beacon clip, né, ou seja, com relação ao veículo poder ser flipado, ou seja, ter a mesma visualização de um lado e do outro, ok? Handbrake, esse aqui é justamente com relação ao freio de mão, estou atribuindo como verdadeiro. Ground speed, ou seja, velocidade em relação ao floor. Air speed, aqui aqui é o seguinte, aqui é a velocidade em relação ao piso, ok, do veículo. É uma espécie de frição que você está criando, tá? Em relação ao floor. Aqui a velocidade é o atrito do vento, tá? Então a relação ao atrito do vento em relação ao veículo, ok? E aqui tem a ver com suspensão, a porcentagem que você está criando justamente para a variável quanto à suspensão. Vocês podem alterar esses valores até para poder sentir o veículo, o que tem de mudança dele e ver, por exemplo, sei lá, vou diminuir o atrito do vento em relação ao veículo. Você vai ver que ele vai mais rápido. Ou vou aumentar aqui a porcentagem de suspensão do veículo em relação ao mesmo. Então, você, dependendo do que você for alterar aqui, vai ter sim, com certeza, influência direta na navegação. E quando você for abrir a engine, ele vai perguntar se quer compilar. Você diz que sim, atualiza e abre a engine da mesma forma, tá ok? Olha só, caso você vai trabalhar em rede, ele deixa aqui atribuído que sim, e no caso, se vai ter alguma coisa taxada ao veículo, está como falso porque não tem nada, ok? Aí ele chega aqui com relação ao áudio, olha só que legal, begin object class, ou seja, ele está recebendo aqui nada mais nada menos um componente relacionado ao áudio do veículo, fim, né? E ele toca esse componente aqui, myEngineSound, atribui aqui EngineSound, traz o componente myEngineSound, né? Então aqui eu estou só atrelando na realidade um áudio ao veículo quando ele estiver no caso em movimento. Aí eu tenho um áudio também relacionado às rodas, né? Tudo através de componente. Então aqui está mySkillSound, Audio Component, fim, né? E aí ele atribui aqui mySkillSound, a SkillSound, e adiciona como componente aqui, ó, components.add mySkillSound. Faz isso também relacionado aqui à colisão quando o seu veículo bater, ou seja, um som para quando você estiver andando, é um som relacionado às rodas, à frição das rodas, principalmente quando você estiver meio que derrapando com o carro, nas curvas, etc. Quando for tentar fazer um drift, coisa do gênero. Aqui relacionado à colisão, aqui relacionado ao ambiente em si, tipo iluminação e tudo, e vento e atrito do mesmo em relação ao veículo, tá ok? E aqui tem uma coisa legal, aqui é o limite, né? Olha só, você pode aumentar ou diminuir da colisão, do nível de colisão do veículo em relação a qualquer coisa que ele venha aí, tá colidindo, sei lá, parede, estrutura, chão, piso, árvore, qualquer coisa do gênero. Aí você pode aumentar ou diminuir e com isso você vai ver aí a diferença que vai dar resultado. Aqui ele cria uma física, um objeto como física para o veículo, tá? Significa que aqui na parte você está passando aqui, olha só, ele cria um simulador de objeto com relação ao veículo. Não é necessário isso aqui, mas se você quiser colocar, é apenas para poder você estar fazendo aqui uma validação. Então ele pega aqui, ó, UDK, veículo SimCar, né? Pegando aqui a biblioteca, né, do UDK, passando como objeto apenas a física relacionada ao veículo, ok? Aqui ele cria um simulador de objeto com base nas rodas, olha, primeira roda, segunda, terceira e quarta roda, tá? Então ele pega aqui na prática, está passando aqui valores de cada roda, de cada pneu, como variável funcional, tá? Como variável aí, um objeto na realidade, né? Porque aqui você pega primeiro, ó, begin object class, aí uma classe, está passando aqui a cópia RWell para a classe UDK Vehicle Well,
fim do objeto e atribui aqui RRUL para o else.0. Você vê que aqui é uma matriz, né? No caso unidimensional, tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então é uma matriz. Estou passando apenas aqui nada mais ou menos do que os valores das rodas da estrutura do veículo para a programação, tá ok? Então, basicamente é isso. Aqui para finalizar a parte de programação do nosso game de corrida, olha só, ele tem aqui uma classezinha que pegando como classe amiga dos objetos, né? Stands Object, ele tem aqui esse veículo câmera por partes, propriedade relacionada à câmera, só que aquilo que a gente tinha que ver relacionado à câmera, a gente já viu, né? Aqui ele só está setando, tá? Então ele está aqui offset câmera, ou seja, posicionamento de câmera, ó, câmera offset, vector, ok? Aí ele está passando aqui os valores, ó, câmera por partes, que a gente já viu, consta do tipo constante, ou seja, a posição da câmera, posição quando a mesma estiver parada, posição quando a mesma estiver em movimento, então parada, movimento e posicionamento dela, tá ok? Isso aqui é quando é tratado do jogo, então essa classe aqui de propriedades de câmera, na verdade ela está aqui só setando, mas o filé mignon mesmo da coisa está aqui em esse veículo, que foi o que a gente acabou de ver, tá ok? Então, na verdade aqui ela está como um arquivo complementar de propriedades de câmera, estado parado, estado em movimentação e no caso aí quando você inicializa, né? Aqui é quando estiver parado, aqui é quando inicia o game, aqui é quando estiver parado e aqui é quando está em movimentação, ok? Então essa parte de programação a gente finaliza por aqui. Se tiver dúvida, a gente contato comigo. A próxima aula a gente vai estar aí abordando, né, a parte quanto o level, as alterações que você pode estar fazendo e a estrutura física de animação do veículo.